gente te conta. Olá, bem-vindos ao A Gente Te Conta, podcast do City Escola Gerânio. Hoje é o nosso terceiro episódio sobre os pilares do City Escola, né? A gente vai falar sobre autonomia. Antes da gente começar, tem que lembrar, né? Vai lá no Spotify, curte, dá 5 estrelas se você gostou, se você não gostou também, compartilha com seus amigos, segue o podcast, isso é tudo muito importante pra gente, né? Os outros episódios já estão lá, disponíveis no Spotify, e a gente está começando o movimento de colocar o nosso podcast também em outras plataformas, então aguardem novidades. A gente te conta. Como sempre, eu não estou sozinho, estou aqui com a Isa. Oi, gente. Né? A gente está aqui também com duas pessoas muito especiais que a Isa vai apresentar para vocês agora. Gente, hoje a gente está aqui com a Estefânia, mas ela prefere ser chamada de Esté, então a gente vai se referir a ela como Esté. A Esté, ela é pedagoga e ela também é professora da Mirim Matutina aqui na nossa escola, professora da minha filha, Moana adora, e ela também é mãe da Amelie. Com a gente aqui também está de novo recebendo mais uma vez, com muita alegria, a nossa coordenadora pedagógica, a Dani. A Daniela é pedagoga e psicopedagoga e também é mãe do Vicente, que também é nossa aluna na turma Jataí. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, gente, antes de passar já pro finalmente aqui, outra coisa eu criei agora, tá? Não tem nada, ninguém sabe isso daqui. A gente quer que vocês comentem no episódio. Isso é muito importante pra gente, né? Tem os pais que estão comentando, alguns ouvintes que estão comentando, é muito legal ver os comentários. E aí a gente vai fazer uma promoção. A gente vai sortear um brinde para quem comentar nesse episódio sobre autonomia. Então, assim, ouviu o episódio de autonomia, comenta lá, que depois a gente vai sortear um brinde e a gente conta aqui o que vai ser, como vai ser e quem ganhou, tá bom? Tá ótimo. Olha, eu não sabia, gente. Não. Que novidade boa. Então, curtam, comentem aí para vocês ganharem um brinde. E para a gente começar a nossa conversa hoje sobre autonomia, eu queria começar trazendo uma frase do nosso patrono da educação, e de quem eu sou fã, Paulo Freire. Então, abre aspas, ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser, fecha aspas. Essa é uma citação que está na capa do livro, né, de uma das edições do livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, e eu queria trazer ela para a gente começar a nossa conversa. Então, Dani... Calma, tá esquecendo. A gente mudou, vocês perceberam no outro episódio, então, se você quer saber mais sobre autonomia... A gente te conta. A gente te conta. Viu? Tem que ter, gente, não tem jeito. Agora sim. Gente, essa frase que a Isa leu, ela é muito legal e ela me remete assim, é que a autonomia, ela é referente a várias coisas, né? De cara, quando me falam autonomia, eu penso numa criança que consegue fazer várias coisas da vida prática, consegue colocar um sapato, consegue escovar os dentes, mas vai muito além disso, porque também tem a ver com autonomia nas relações, autonomia com as ideias, com o seu planejamento do que fazer. Então, assim, a autonomia, ela é para sempre, né? E a gente está sempre desenvolvendo. Imagina um casal, né, que já está casado há algum tempo e que não tem autonomia. Então, um depende muito do outro para se comunicar, para tomar decisões, e nem sempre isso é saudável, né? Não significa que a autonomia ela vai estar no grupo, ela vai estar isolada do grupo, né? A autonomia, ela pode coexistir com outras autonomias dentro do mesmo espaço. Bom, e trazendo um pouquinho assim para a autonomia dentro de sala de aula e para as crianças, eu queria puxar o gancho da Dani para falar um pouquinho, porque muitas vezes a gente como professor escuta, quando que a criança vai ter autonomia para fazer tal coisa, quando vai ter maturidade para fazer tal coisa, né? E eu acho assim que as duas coisas caminham muito juntos. E é no dia a dia, a gente vai fazendo um pouquinho, vai conduzindo um pouquinho, e as crianças vão repetindo e fazendo. Em algum momento, ela vai ter a maturidade para que ela tenha autonomia de fazer sozinha, né?
E trazendo um pouquinho aqui para a nossa turma de 2 e 3 anos, aqui da Mirim, a gente respira autonomia, né? Que do momento que eles entram até o momento que eles saem, eles estão trabalhando isso o tempo inteiro. Seja nos conflitos, que é uma coisa maravilhosa, porque muita gente acha que o conflito é uma coisa ruim, não é uma grande oportunidade, e a gente precisa prestar atenção nisso como educador, como pai, como mãe, que os conflitos são positivos, sim, e são oportunidades para que as nossas crianças possam trabalhar essa maturidade e autonomia, né? Na nossa turminha, por exemplo, assim que eles chegam, eles já organizam os sapatos, pegam as garrafinhas, colocam no lugar, já se direcionam para a rodinha. É claro que é uma coisa que é do dia a dia, a gente vai trabalhando um dia após o outro, até chegar nesse momento, né, do dia para a noite, né, gente? A gente vai para a rodinha, depois a gente tem um momento em que a gente fala como que a gente tá, qual o sentimento que a gente tem naquele dia. E aí, se a criança quiser falar, ela fala, senão também tá tudo bem. E se ela não tá bem, por quê? Se ela tá bem, por quê também? Então a gente dá esse espaço para a criança. Deixa eu ver, no momento do lanche também a gente tem isso. A gente pergunta quem quer entregar o prato. Então a criança, às vezes a mesma criança quer entregar sempre. A gente fala, você foi ontem, agora vamos outra. E a gente dá oportunidade para que outra criança possa interagir também. Na hora do brincar, quer um brinquedo, um do outro, e aí a gente fala, vai lá, conversa, por que você quer o brinquedo? Quer brincar agora? Vê se pode brincar junto. Ah, não, quero brincar sozinho, então vamos esperar o outro brincar, vai lá, comunica, conversa. É muito legal você trazer esses exemplos, Esther, porque é uma coisa que a gente, a Bruna até comentou no nosso episódio passado, gente, sobre inteligência emocional, para quem não escutou, depois desse podcast, ou pausa e volta lá, escuta o episódio de inteligência emocional, mas pelo que você está falando, a autonomia, ela está muito ligada à inteligência emocional, não é isso? Claro, as coisas caminham todas juntas, gente, é um compilar de coisas, né, caminham todas juntas. E assim, trazendo assim para quando a gente é mãe, né, mãe, pai, desde que a criança sai da barriga, eu entendo que a gente já busca essa autonomia. A gente quer que a criança coma sozinha, que ela passe a caminhar, e é uma coisa contínua, assim, que vai para a vida toda. E trabalhar isso desde pequenininho com as crianças faz com que na vida adulta elas consigam se posicionar melhor, elas consigam conversar, elas consigam as coisas que elas, né, precisam. Que é exatamente nessa frase que eu trouxe no começo do episódio que o Paulo Freire fala, né? Ninguém amadurece de repente aos 25 anos. É um processo, é uma construção e isso começa na infância. E nessa questão, assim, de valorizar a autonomia das crianças, além de demandar tempo no processo, demanda tempo diário também. Então é muito mais rápido colocar uma criança na cadeirinha e fechar o cinto dela, ao invés de esperar ela subir no carro, pedir ajuda para ela passar os bracinhos. Então eu entendo que assim, a nossa rotina atualmente ela é bem puxada, né? Quem trabalha fora, mesmo quem trabalha em casa, tem essa rotina de ter que fazer tudo com muita pressa, né? Mas quando a gente quer valorizar esses momentos de autonomia, é importante demandar tempo e deixar com que a criança tenha tempo de realizar as coisas. É muito legal isso, né? Mais uma vez eu tô aqui aprendendo um bocado de coisas, porque a minha formação não é essa, então, mas sou pai, né? E o que eu percebo dessa nossa geração agora que está sendo, né, mães e pais da minha idade, é que tá todo mundo com muita pressa. E às vezes esse aprender é doloroso, né? Quando ele é acelerado, pelo menos ao meu ver. Ah, não, eu quero que a criança esteja com todos os sinais de prontidão para começar a se alimentar com 6 meses. E se não tiver? Né? A minha filha tem 1 ano e 7 meses. E ela demorou um pouquinho mais para engatinhar. E foi uma coisa assim, tipo, ela não tá engatinhando, mas ela engatinhou dentro da normalidade, só que demorou um pouquinho mais. E hoje ela tá correndo. Eu tenho essa sensação, e eu queria ouvir de vocês, dentro do City Escola Gerânio, essa questão da pressa, como a Dani falou, a gente precisa gastar tempo, né, dar tempo, e também eu percebo na fala de vocês a importância dos pequenos passos, né, de começar com pouco e ir aumentando de acordo com que cada criança. Como é que vocês trabalham isso numa sala com muitas crianças? Aqui não é o nosso caso, né? A sala da Esté está hoje com 12 crianças e são 3 educadores dentro de sala.
Então, assim, como é que a gente trabalha isso com vários níveis de maturidade, com vários níveis de autonomia, e como é que isso funciona na prática? Mas antes a Isa quer falar. É só um comentário mesmo, bem curto, que, assim, para fechar, acho que essa conclusão que a gente está chegando com esse início de conversa, que se é processual, se é um processo, além de exigir tempo, ele vai exigir paciência, né? Não tem como a gente querer buscar isso de maneira rápida, porque é um processo e que está em construção, e por isso a gente precisa de muita paciência. Vai, Esther. Assim, eu entendo que é um dia de cada vez, né? Precisa de tempo, é um processo igual vocês acabaram de falar, e as crianças precisam experimentar. Às vezes eu vejo muito isso assim, sendo mãe, né? Como educadora a gente tem outras perspectivas, mas como sendo mãe, a gente quer evitar algumas coisas para que a criança não sinta dor, porque dói na gente. Né? A gente quer evitar que um amigo não chame a criança para brincar, a gente quer evitar que a criança suba num brinquedo e caia, ou então a gente acelera os processos, ou até mesmo a gente sabe o que a criança quer porque ela está apontando, porque ela está chorando, e aí a gente evita, a gente simplesmente dá na mão, né? Vamos dizer assim. Eu acho que o processo seria a gente deixar que experimentem na medida do possível, porque também a gente não vai deixar a criança, né, correr risco. Tem a questão da maturidade, exatamente. Acolher os erros, acolher os sentimentos, o desconforto também, porque muitas vezes a gente está desconfortável porque sabe que a criança pode cair, porque sabe que a criança pode receber ou não. E as crianças precisam vivenciar isso. Acho que esse o caminho. Muito legal, Esther, suas observações, e o que você está falando é sobre superproteção, né? E eu observo que desde a pandemia, esse processo se intensificou muito, assim, né? Com asepsia, com limpeza, com não tocar em coisas, com não se machucar. Acho que foi uma questão social, assim, bem relevante, mas que ainda hoje a gente vê os impactos dela, né, no dia a dia. E assim, isso não é saudável para a criança, né? Que a gente tira dela a possibilidade de se machucar, de ralar um joelho e lidar com aquela situação que na vida dela ela vai ter que passar por isso, né? Em alguns momentos. Então, ela deixa de brincar livremente para não se machucar, e aí acaba que ela não desenvolve totalmente a parte corporal, a parte emocional. E é bem complicada essa questão da superproteção. E aí uma outra pergunta que o Thiago tinha feito sobre como que a gente lida, né, dentro de sala de aula com essa questão da autonomia, é muito mais fácil para a gente, Thiago, porque a gente não tem só uma criança para dar atenção, a gente tem várias, né, para dar atenção. Então a gente tem que distribuir esse tempo. Então, quando uma criança ela está em casa e ela tem a atenção plena ali da família para ajudar e auxiliar em tudo que ela precisa, na escola essa dinâmica ela não acontece. E ela é mais orgânica e é mais natural do que se fosse dentro de casa. E para a gente, as crianças observam, né, e aprendem umas com as outras também no seu processo de autonomia. E não necessariamente de uma forma de competição, mas às vezes de aprender junto mesmo, né? Ver outra fazendo, se motiva a fazer também. Dani, isso que você trouxe, assim, eu como mãe pandêmica, né, porque a Moana começou aí a minha gestação em 2020, ela nasceu em janeiro de 2021, então o mês, inclusive, que a gente infelizmente teve o maior número de mortos por Covid no país, ela nasceu nesse mês. Então, pra gente que é mãe pandêmica, muita coisa a gente assusta. A gente vê um recém-nascido na rua, a gente olha e acha estranho, porque a gente não estava saindo de casa com os nossos bebês. Então, a gente olha e fala assim, meu Deus, eu quando Mona estava, assim, eu converso com as mães da turma da Mirim, e a gente compartilha desse medo de coisas que é nosso, das mães pandêmicas. Então, olha só como a gente realmente tem que falar que a gente está vivendo num mundo pós-pandêmico. Isso são consequências de um mundo pós-pandêmico, né? E aí, enquanto mãe, assim, mesmo na pandemia, eu acho que talvez a minha experiência enquanto professora fez com que eu escapasse um pouco desses traumas mesmo, né? Dessas dores que a pandemia nos causou. Eu escutava muito, o tanto que eu deixava a Mona livre demais. Essa menina vai cair, essa menina vai cair, vai cair, vai cair. E assim, você enquanto família tem que ter muita força mesmo e determinação, eu acho, para bater o pé e falar, olha, aqui é diferente, e eu não gostaria que você falasse que minha filha vai cair, porque é capaz de ela cair só porque você tá falando, né? E esse entendimento que eu tive em relação à autonomia corporal da Mona tão cedo,
fez com que ela se desenvolvesse na parte motora dela muito bem e muito rápido. Moana andou com 10 meses de idade. Eu acho isso, assim, muito pra frente. E o que me ajudou muito é isso, quando eu estava grávida, eu seguia, e eu vou fazer o jabá dele, gente, que é o Dr. Antônio Pires, ele é um pediatra maravilhoso. Se vocês quiserem seguir ele no Instagram, quem está gestando, eu acho que para quem começar a estudar agora ele foca muito nesses primeiros meses do bebê. E ele incentiva o brincar livre desde quando você é bebezinho. Ele pede para você colocar o bebê num tapete, mostrar brinquedos para ele, que ele mesmo vai fazer a primeira rodada, né, sozinho, porque ele vai estar vendo um objeto de interesse. Porque é isso, hoje em dia a gente tem necessidade de acelerar, inclusive, os processos de crescimento. Então, a gente torce logo para o primeiro dia de aula chegar. A gente não dá, às vezes, o tempo certo da criança estar em idade escolar. Claro que o mundo moderno não ajuda, gente, né, o mercado de trabalho, enfim, mas eu vejo, às vezes, até em falas de colegas minhas, tipo assim, já trazendo, por exemplo, o gostar de uma coleguinha muito cedo. Falas que a gente vai escutando que não cabem naquela idade, né? Então, essa necessidade de acelerar tudo no processo educacional e de vida dos nossos filhos fazem com que a gente, inclusive, perca na autonomia. Porque a gente quer que as crianças cresçam logo e muito rápido, né? A gente tem essa prerrogativa de ser a geração que passou pelo fim do mundo e sobrevivemos, né? Que, infelizmente, muitos não conseguiram. E o medo veio muito, né? A gente tem muito mais medo, é o que a Isa tá falando, é o que a Dani tá falando. Eu acho que essa preocupação com a asepsia, por exemplo, é muito mais do medo do que uma real preocupação pela limpeza. É mais pelo medo de que pode pegar. Eu acho que, e aí me corrijam se eu estiver errado, um grande inimigo, ou que caminha junto também com essa autonomia, é o medo. Porque o medo faz muitas vezes a criança fazer aquilo que ela tem medo porque ela quer se provar, ela quer conseguir vencer aquilo. Então, eu vejo isso muito nos meus filhos. Uma criança que está aprendendo a andar, no primeiro momento ela tem medo. Quando, né, tem até isso, ela caiu e ela sente medo, mas é porque ela caiu que ela vai se levantar e vai andar. Então, eu acho que tem essa questão do medo e tem a questão que a gente não tem como fugir disso. A gente vive numa sociedade capitalista em que todos os nossos gráficos são ascendentes e a gente quer sempre maximizar tudo. Então, eu preciso que essa criança faça tudo muito rápido, eu preciso que essa criança já comece a ler e escrever, eu preciso que essa criança já comece a ser um expert nos sentimentos dela. Então, essa pressão também já começa, e aí para mim é o outro grande inimigo, a pressão. A pressão pela busca de um resultado, para quem? Para quem que é esse resultado? Que ótimo que a Moana andou com 10 meses, a Clara não. Que ótimo, não é assim? Não é essa diversidade que vai fazer com que a gente se desenvolva enquanto sociedade também? Então eu fico me questionando muitas vezes como trabalhar com isso, né? Essa necessidade, porque os pais têm medo e ao mesmo tempo querem atingir um resultado que não cabe no tempo da criança, né? E isso para mim é complexo. E essa questão que você tocou, Thiago, sobre o medo, tem muito a ver também com a nossa própria história de vida, né? Enquanto criança, enquanto adolescente, o que a gente vivenciou. Eu escuto muitas falas de famílias dizendo assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Eu não quero que ele sofra o que eu sofri, eu quero dar um futuro diferente para ele, diferente do que eu vivi. Só que essas pessoas muitas vezes se esquecem de que tudo que elas viveram foi importante. Então, assim, não projetar no filho os seus traumas, né? Mas observar quais são suas reais necessidades e possibilidades. Eu acho que essa questão do medo é bem latente, assim, né? Principalmente porque eu falo como mulher agora, né? Porque a gente, desde que o bebê tá ali, a gente lida com medo, lida com dor. No nascimento é um medo, é uma dor, é uma insegurança. E a gente ainda está inserido numa sociedade onde não há uma coletividade, assim, de uma vivência em que todos se ajudam e contribuem na criação dos filhos, é tudo muito individualista, né? Então, além do medo dos traumas da pandemia, e ainda tem o medo do julgamento dos outros, né? Então, acho que são fatores muito importantes. E uma fala aqui que estava me vindo na cabeça, que eu já ouvi em diferentes espaços em que eu trabalhei, mas é sempre uma fala das famílias que chegam, falam assim, não, mas lá em casa a gente faz dessa forma, tem como vocês fazerem também, para a adaptação dessa criança não ser tão brusca? Mas assim, a escola é realmente a oportunidade da criança lidar com o novo, da criança ampliar o repertório dela. Então, se a gente fizer da mesma forma com o que faz em casa,
A criança não vai estar desenvolvendo suas habilidades sociais, suas habilidades de rotina, de lidar com situações da vida prática, né? Isso aí, uma das coisas que a gente estava na pauta, gente, do roteiro, era justamente a diferença entre autonomia e independência. Só que aí eu fui pesquisar, porque eu fiquei curiosa, eu falei, realmente, né? Aqui tem informação, vocês estão pensando o quê? Sim, e isso que a Dani falou é uma coisa, né, que tem tudo a ver com o que eu achei. E aí ele fala que, olha só, autonomia refere-se à capacidade de tomar decisões e agir de forma independente. Já essa dependência, a dependência refere-se à necessidade de apoio ou ajuda de outras pessoas ou entidades para realizar ações ou tomar decisões. Então, eu acho que a questão aí é, você quer o seu filho autônomo ou dependente, né? Eu acho que a Dani trouxe aí esse gancho que estava no nosso roteiro aí, e eu acho que pode ser essa diferença que talvez seja para os pais começarem a compreender. E aí em todas, como a Esther falou, em todas as áreas. E da inteligência emocional, né, de como eu vou me portar em sociedade, ser essa pessoa autônoma e não dependente de alguém. Mas aí, será que essa dependência também ela não faz parte do início do processo? Tô provocando aqui, eu não sei de nada, tá, gente? Não li o que aí. Porque assim, uma criança, ela, como a Esther falou, ela precisa, nesse primeiro momento, de uma ajuda para fazer determinado tipo de ação. É claro que aos poucos você pode ir promovendo e ajudando para que ela tenha essa. Mas é porque eu também acho que às vezes, vou dar um exemplo, que eu não sei se aconteceu com vocês que são mães, mas, por exemplo, o meu filho, a gente sempre optou por fazer ele dormir, ajudá-lo a dormir. Então a gente entra no quarto, conta a história, tem o ritual do sono dele, e ele sempre pede, pai, fica um pouquinho comigo. Cara, eu tenho N coisas para fazer lá fora. A vontade é de falar, não, meu filho, você já tem tal idade, você consegue dormir sozinho. Mas eu fico pensando se não faz parte esse contato, esse carinho, até quando é dependência ou é só uma necessidade de presença. Entende? Não sei se eu estou falando besteira, mas me vem um pouco disso, de que às vezes essa velocidade de querer apressar tudo também, a gente coloca tudo como sendo uma extrema dependência e às vezes só é o momento daquele processo estar acontecendo daquela forma. Tenho duas pessoas querendo falar aqui, vocês vão brigar ou vão... Que a Isa e a Dani querem falar. Para ou ímpar, vai. Vai, Ganhou. Sobre essa questão, Thiago, eu acho que um bom parâmetro é a gente pensar assim, essa criança consegue fazer isso sozinha? Se o Theo precisar um dia dormir sozinho, ele vai conseguir? Ou isso vai gerar medo nele? Então, acho que a partir do momento que ele consegue, e a gente está fazendo isso por opção, porque a gente gosta desse momento de afeto, é legal. Agora, a partir do momento em que ele não consegue fazer sozinho, aí eu acho que é dependência. Então, eu acho que as duas coisas, elas podem coexistir. Você pode gerar, assim, momentos de afeto. Por exemplo, meu filho tem 6 anos, quase não cabe mais no meu colo, mas às vezes ele pede um colinho, eu vou dar. Mas, assim, dependendo da situação, eu não vou dar, não, porque não tem condições, entendeu? Eu acho que a gente tem um contexto social, né, bem recente, sobre ser muito dicotômico, assim, né? Tem as pessoas que defendem fervorosamente uma educação tradicional, tem gente que defende fervorosamente uma educação com disciplina positiva, com comunicação não violenta, e eu me preocupo, assim, com os extremos, sabe? Porque tem uma discussão bem grande a respeito dessa questão da cama compartilhada, né? E tem gente que defende muito e tem gente que, né, reprime. E aí eu acho que vale a pena pensar na criança antes, ao invés da gente ficar, né, buscando referências externas, buscar as nossas referências também, enquanto ancestralidade, né, como que foi para minha mãe, como que foi para minha avó, como que está sendo para mim, agora com meu filho, e a gente ter como base sempre o equilíbrio, não ficar muito focado em extremos, e se a gente quiser sair de uma pauta e entrar na outra em algum momento, eu acho que não tem problema nenhum. Vejo que a gente se cobra muito em ser uma coisa ou outra por achar que a gente não vai ser coerente, mas isso só tem a ver com nossa própria paternidade ou maternidade, então quem vai decidir esse tipo de coisa é quem está vivendo aquele momento, né? Muito legal. Eu queria fazer uma pergunta para Esther. Mas assim, na verdade é muito simples, Esther, porque eu fico pensando assim, a gente tá no mês 8, então você já tá há algum tempo com a turma Mirim. O que você observa, assim, dessas crianças quando elas chegaram aqui no City Escola, e aí, como você falou, elas respiram essa autonomia desde o momento que chegam, né? A Esther até falou, gente, é legal pontuar, que chega e organiza os sapatos. Aqui a gente está num sítio,
Então tem um armáriozinho, como é o nome daquele negócio que tem uma sapateirazinha na porta da sala, as crianças chegam e deixam o sapato ali, entram na sala de meia, ou tem uma chinelinha que elas usam dentro da sala e tudo mais. Então eles organizam, tem a roda, tem a água deles, tem tudo. O que você já pode contar pra gente aí de exemplos do que você já viu de uma criança quando chegou e agora? Assim, na nossa turma, as crianças chegaram muito pequenininhas, né? Tivemos crianças que nem falavam, para falar bem a verdade, não falavam. Crianças que demoraram um pouco mais, assim, no processo de adaptação, que tinham a necessidade, por exemplo, de estar muito perto de mim ou muito perto da Bruna, que a gente estava ali na sala, tem a Mari também. É no dia a dia, as crianças vão vendo as outras crianças fazendo, a repetição, todo dia a gente tem uma rotina, então as crianças vão se sentindo seguras e vão se apresentando, né? As atividades que a gente tem, as coisas que a gente faz dentro de sala. É um exemplo, assim, muito claro que a gente tem é de uma criança que no começo, né, como eu já disse, não falava, e hoje essa criança, conforme a interação social, não sei, igual você às vezes fala, Thiago, tem uma chavinha ali, não sei aonde, a criança hoje corre, brinca, conversa o tempo inteiro, se dispõe. Quando a gente vai entregar o pratinho, é a primeira a levantar a mão, quer entregar todos os dias, entende? Eu acho que tem as aprendizagens, essas aprendizagens vão acontecendo no dia a dia e nas pequenezas, sabe? Nas coisas pequenininhas do dia a dia. Eu acho que para quem tá de fora consegue observar muito mais, assim, essa transição, essa evolução, né? Essa semana mesmo, eu conversei com uma das crianças da Mirim e a gente acabou de voltar, né, do período de férias. E eu me assustei do tanto que a criança estava falando. Eu falei, gente, essa criança é essa criança? Porque ele tá realmente, assim, evoluiu muito, falando frases muito complexas, com a dicção muito melhor. E, assim, é uma criança que, além desse processo, ele também tem feito acompanhamento com fono e tal, completamente diferente. Então, quem tá de fora, eu, no caso, né, que mesmo estando aqui no dia a dia da escola, eu não tô ali dentro da sala de aula, eu me assusto, às vezes, com tanto que eles ficam independentes e autônomos com velocidade. Uau, muito legal, né? Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Isa? Eu tenho porque minha pesquisa sobre a diferença entre autonomia e independência, ela não acaba. É porque eu achei interessante que ele fala que tem uma relação, sim, entre a independência, mas que a independência está ligada mais a atividades práticas, a realização de tarefas. Ou seja, eu acho que eu vou colocar a independência dentro de baixo, assim, de um guarda-chuva de autonomia. Em que sentido? Porque ele define também a autonomia como sendo a liberdade de decisão e de autogestão. Ou seja, é algo, digamos assim, mais abstrato, maior, talvez. E aí, para você conseguir atingir essa autonomia, você vai precisar ser independente em algumas tarefas que você vai realizar, que vocês trouxeram. A capacidade de guardar o sapato Gente, a sapateira, meu Deus, ou de pegar para pregar a garrafinha, né? Isso são passos para a construção de um ser autônomo lá no futuro, que por agora está realizando tarefas de forma independente. Acho que essa é a conclusão que eu cheguei em relação a isso, de acordo com a minha pesquisa. Eu gosto que tem a Isa aqui para ela concluir, né, os episódios, isso é muito legal. Gente, a gente vai encerrar esse episódio, tá um pouquinho menor, porque já vou fazer aqui, deixar a pulguinha atrás da orelha. Eu vou participar agora de uma cerimônia dos combinados da turma do meu filho aqui no City Escola. Guardiões dos combinados. Dos guardiões dos combinados. O que é isso? Eu vou descobrir. No próximo episódio eu te conto, porque eu também não sei. Eu tô indo lá descobrir, ver de qual é, e vai começar exatamente agora. Lembrando que a gente tá na escola gravando aqui, então é muito legal isso. Vocês querem divulgar alguma coisa? Rede social, trabalho? Eu queria pedir para mãe da minha aluna falar um pouquinho sobre as percepções dela enquanto autonomia da Moana. Antes da Isa responder, eu vou me despedir. Tchau, gente. A Isa, vou largar o barco aqui com a Isa, ela toma de conta, fecha as portas, apaga as luzes e até semana que vem. Eu sendo mãe de uma aluna que está aqui na escola, né, o que eu sinto é que Moana cada dia mais está desenvolvendo a autonomia dela. Tanto aqui, que eu percebi já, quando eu estou aqui dando aula, eu vejo uma coisa ou outra que eu sei que ela não fazia, mas lá em casa vai chegando. Para mim, assim, o auge, duas coisas que Moana desenvolveu muito aqui, a capacidade de brincar só,
uma coisa, assim, porque querendo ou não, a gente precisa ter os nossos momentos individuais, gente. Eu acho que é muito importante que a gente, enquanto mãe, a gente entenda que a gente não precisa estar todos os dias e o tempo todo com os nossos filhos, porque isso é adoecedor, né? Essa cobrança. E que a criança entenda que você tem o seu momento também, para ela não achar que ela é o centro do universo. Isso é importantíssimo, porque lá em casa uma coisa que a escola me ajudou a melhorar isso, é que eu comecei a falar, não, nesse momento agora eu quero assistir o meu desenho, né? O meu desenho e eu não vou ficar com você agora. Você pode brincar só. E eu acho que isso, e assim, ela sofria mais. E eu acho que a escola ajudou ela a entender que tem momentos que ela vai brincar sozinha. E ela conseguiu, essa semana mesmo, montar um quebra-cabeça de 12 peças sozinha. Eu coloquei lá o quebra-cabeça e ela montou só enquanto eu assistia os Jogos Olímpicos, gente. E outra coisa que para mim também tem sido incrível lá em casa é a organização. Então, quando a gente fala, tá na hora de guardar os brinquedos, ela mesma canta a música da escola, né? Cata que ela canta e ela recolhe os brinquedos. Então, são trunfos que vieram da escola. A gente sempre quis, mas querendo ou não, gente, como a psicóloga que visitou a gente falou, né? Quando eles veem a mãe, parece que eles quebram mesmo, né? Eles dão uma quebrada e fica aquela manha. Mas, de novo, escutem o episódio passado sobre inteligência emocional, mas a gente falou sobre isso, né? De ser o porta-voz da ordem. E para desenvolver autonomia também é necessário ser o porta-voz da ordem. E, às vezes, a escola, ela traz estratégias para a nossa casa que a gente, enquanto família, não tinha, não estava pensando, não estava nem dando importância, que foca em desenvolver a autonomia do seu filho, em todas as instâncias, corporal, emocional, né, de liberdade. Esses são 2 exemplos, assim, que chegaram lá em casa para mim, e com certeza vieram da escola e que ela trouxe para casa, que enquanto família a gente acolheu muito bem. E a gente está muito feliz com o resultado, sem dúvida, Esther. Muito obrigada. Só para finalizar um pouquinho, Isa, Dani, se fosse para dar uma dica, assim, não tem uma fórmula mágica sobre a autonomia, isso vai acontecendo aos pouquinhos e acontece durante a vida toda. A gente, como adulto, muitas vezes tem uma coisa que a gente não consegue fazer, mas a gente se propõe, vai estudar e vai tentar, né? Se eu pudesse dizer alguma coisa para os pais, professores também e cuidadores no geral, seria para a autonomia acolher os erros, as frustrações, né, das nossas crianças, mas especialmente estar junto e direcionar. E deixar com que eles façam o que eles consigam fazer, e cada criança a seu tempo, seja criança de 3 anos, de 5, de 10, cada um vai ter a sua individualidade, assumiu a palavra aqui, e seus desafios, né, para a idade. Vamos deixar nossas crianças experimentarem. Eu queria dar outra dica prática, além dessa que a Esther falou, que é dar uma olhada nos marcos de desenvolvimento das crianças, porque lá tem na caderneta das crianças de vacina. Então lá você vai acompanhar a partir de que idade, mais ou menos, uma média de faixa etária, em que a criança consegue realizar algumas coisas, porque se também a gente se prende muito, a criança tem o seu próprio tempo. Às vezes, algumas crianças precisam de um suporte extra, precisam de algum acompanhamento especial. E se a gente não dá, a gente acaba perdendo aquele momento de desenvolvimento da criança, né? Então, por exemplo, se a criança já tem mais de 2 anos e não está falando nenhuma palavra, vamos procurar uma fono, vamos ver o que ela pode nos ajudar, né? Tem especialistas na área. Então, a gente tem visto, né, um número crescente, assim, né, de crianças com diagnóstico, e eu acho que a gente não pode fechar os olhos para isso, porque, principalmente na educação infantil, as famílias ainda estão lidando muito, assim, estão aprendendo, né, a ser pai, a ser mãe, e a sua própria referência é a criança que está dentro de casa. Eles não têm muito parâmetro para ver a criança em outros contextos, né? E aqui na escola a gente tem esse privilégio de observar as crianças interagindo em vários espaços, com várias pessoas. Então tem coisas que a gente acompanha que merece sim uma atenção especial. A gente te conta. Muito obrigada, Dani. E eu acho que, assim, chegando agora realmente à conclusão do podcast, a finalização desse podcast, que foi, de novo, maravilhoso, sempre uma conversa muito gostosa. É uma oportunidade para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho aqui no City Escola, inclusive do ponto de vista das professoras que estão no chão da sala de aula com as crianças. Então, eu queria agradecer imensamente a presença da Esther, que é a professora da Mirim Matutino, e agradecer também pessoalmente, ela aproveitar a oportunidade eu já agradeço todos os dias, mas agora publicamente,
ao trabalho incrível que ela faz com com a turma toda, mas para a minha filha. Ela, a Bruna e a Lili são, com certeza, pessoas chaves e muito importantes para o desenvolvimento da minha filha. E então, muito obrigada, Esther, pelo trabalho maravilhoso que você faz aqui na escola. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Às vezes a gente fica muito ansioso e deixa de falar algumas coisas ou fala demais, mas eu agradeço a oportunidade para a gente poder falar um pouquinho do trabalho aqui na escola e que venham outras oportunidades, né? E agradeço às famílias também, porque sempre a gente está recebendo esse feedback. Eu acho importante a gente ter essa via de mão dupla, né, junto à escola e as famílias, que é muito importante. Agradeço também a participação de mais um podcast. Acaba que o podcast é uma oportunidade de conhecer um pouco mais o nosso trabalho, mais a fundo sobre as questões pedagógicas, porque é muito interno, é muito a vivência de cada dia, e cada pessoa aqui dentro que trabalha tem uma vivência completamente diferente, muito enriquecedora. Então, quando a gente vem para cá, acaba falando várias coisas que são muito importantes, que têm a ver com os nossos princípios, nossos pilares e a nossa metodologia. Eu que agradeço, Dani, muito obrigada por vir de novo aqui com a gente. Eu sei que a sua agenda é lotada, é a nossa coordenadora pedagógica, então ela cuida muito bem de tudo que está dentro desse guarda-chuva do pedagógico. Então, só de conseguir um tempinho para estar aqui com a gente já é muito, então agradeço demais. E aí eu acho que, chegando na conclusão de que esse podcast também é uma ajuda para que vocês, famílias, desenvolvam a autonomia de vocês em relação aos aprendizados, né? Porque quando você está aqui chegando ao final desse podcast e acompanhou com a gente até agora essa conversa, significa que você está buscando ampliar o seu leque, o seu repertório de conhecimento sobre educação. Porque é isso, aqui na escola, a escola é um espaço orgânico, a gente faz muita coisa o tempo todo, coisas surgem quando a gente menos espera, acontece uma coisa que você não estava no planejamento, e isso requer o quê? Autonomia para você resolver esses problemas. Então, quanto mais você se empodera desse conhecimento que a gente está tentando levar para vocês aí, melhor vai ser a condução da criação e, como a Esther falou, da parceria família-escola, que é o que a gente procura aqui, né? A gente está aqui para se ajudar. E quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor vocês vão entender o processo educacional do filho de vocês. Então, agradeço você também, ouvinte, que ficou com a gente aí até o final. Compartilha com o seu condomínio, com estudantes universitários. Eu acho que realmente, boa, Dani, realmente, quem está aí cursando pedagogia ou licenciatura, acho que tem muito a aprender com os nossos podcasts, porque a gente consegue mesclar a teoria com a prática, que é o que a gente faz aqui na escola muito bem. E aí eu vou fechar de novo com a frase de Paulo Freire, que é para a gente chegar à conclusão, e a conclusão é a seguinte: ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente. Então, acho que essa frase é realmente boa para concluir. A gente não é sujeito da autonomia de ninguém, mas ninguém amadurece de repente. Então, esse processo é um processo que requer, sim, ajuda. Muito obrigada, sigam a gente e até a próxima. Tchau, gente! Tchau! A gente te conta.